Olá pessoal, bem-vindos ao quiz de usinagem com o assunto em fresamento vídeo 19. Vou passar as regras para vocês. Primeiro vou ler a pergunta, depois vou dar 5 segundos para a resposta, vou explicar a resposta e então passar para a próxima pergunta. Vamos lá? Pergunta número 1. Em quais operações deve ser dividido o fresamento de perfis? Resposta correta: desbaste, semiacabamento e acabamento. O fresamento de perfis abrange o fresamento multi-eixos de perfis convexos e côncavos em 2 e 3 dimensões. Quanto maior a peça e mais complicada a configuração a se usinar, mais importante se torna o planejamento do processo de fresamento de perfis. O processo de usinagem deve ser dividido em, pelo menos, 3 tipos de operações: o desbaste, semi-desbaste, o semi-acabamento e o acabamento. Pergunta número 2. Qual operação pode ser necessária além das 3 mais comuns em fresamento de perfis? Resposta correta: superacabamento. Às vezes é preciso fazer o superacabamento, geralmente usando alta velocidade. O fresamento do sobremetal, chamado de fresamento de retoque, inclui-se nas operações de semiacabamento e de acabamento. Para maior precisão e produtividade, recomenda-se fazer o desbaste e o acabamento em máquinas separadas e usar ferramentas otimizadas para ambas. Pergunta número 3. Quais as ferramentas otimizadas para desbaste e semiacabamento no fresamento de perfis? Resposta correta: pastilhas redondas e conceitos com raio. As ferramentas de corte otimizadas para desbaste e semi-acabamento são as pastilhas redondas e conceitos com raios. A operação de acabamento deve ser realizada em uma máquina de 4 ou 5 eixos com software avançado e técnicas de programação. Pergunta número 4. Quais as ferramentas otimizadas para acabamento e superacabamento no fresamento de perfis? Resposta correta: fresas Ball-Nose e conceitos com raio. As ferramentas de corte otimizadas para acabamento e superacabamento são as fresas Ball-Nose, são fresas de ponta redonda, esférica ou abauladas, e também conceitos com raio. Pergunta número 5. Como reduzir ou eliminar a necessidade de polimento manual no fresamento de perfis? Resposta correta: usar máquinas separadas. Defina o raio mínimo e a profundidade máxima da cavidade, e então estime a quantidade de material a ser removido. Considere o setup da ferramenta e a fixação da peça para evitar vibrações. Toda a usinagem deve ser feita em máquinas otimizadas para uma boa precisão geométrica do perfil. Ao usar máquinas separadas para o acabamento e superacabamento, é possível reduzir a necessidade do demorado polimento manual ou até mesmo eliminar essa etapa. Pergunta número 6. Qual material é feito com alta velocidade em todas as operações de fresamento de perfis? Resposta correta: alumínio. Pode ser necessário fazer programação avançada para ter economia significativa. Use fresas de topo de metal duro com alta velocidade para usinar próximo ao perfil final e obter o melhor acabamento possível. O desbaste e o semi-acabamento de peças grandes são mais produtivos com métodos e ferramentas convencionais, exceto o alumínio, que usa alta velocidade de corte no desbaste também. Pergunta número 7. Quando aparecem os problemas de vibração no fresamento de perfis? Resposta correta: com longos balanços. A vibração é um obstáculo no fresamento de perfis profundos usando longos balanços. Os métodos mais comuns para solucionar este problema são a redução da profundidade de corte, da velocidade ou do avanço. Porém, existem mais recursos que podem ser usados para diminuir esse problema.
Pergunta número 8. Qual a alternativa para ferramentas muito longas no fresamento de perfis? Resposta correta: fazer o fresamento em mergulho. Use ferramentas com boa precisão de batimento e antivibratórias. Use ferramentas e fixação balanceadas para velocidades do fuso acima de 20.000 RPM. Escolha o maior diâmetro possível nas extensões e adaptadores em relação ao diâmetro da fresa. Use fresas grandes. O fresamento em mergulho é um método alternativo para o fresamento com ferramentas muito longas. Pergunta número 9. Qual deve ser a estratégia para fresamento de perfis em áreas profundas? Resposta correta: usar balanços pequenos e longos gradualmente. Para a produtividade máxima no desbaste, em que o passe final está numa área profunda da peça, é bom trabalhar com várias extensões para a fresa. Comece com a mais curta, pois as mais longas limitam a produtividade e tendem a gerar vibração. Altere as extensões conforme a profundidade aumenta, adaptando os dados de corte a fim de manter a produtividade máxima. Pergunta número 10. Em qual caso deve-se dar atenção ao calcular a velocidade de corte? Resposta correta: com fresas Ballnuse com baixo AP. Se usar um valor de diâmetro nominal da ferramenta ao calcular a velocidade de corte de uma fresa Ballnuse, que inclui fresas de ponta redonda, esférica ou abauladas, ou de pastilhas redonda, a velocidade de corte real será muito menor, se a profundidade de corte for pouca. O avanço da mesa e a profundidade serão afetados negativamente. Este foi o vídeo de hoje, obrigado por assistir até aqui, não se esqueça de curtir, compartilhar, de comentar e também de se inscrever no canal. Eu sou Jonathan Venâncio e você assistiu a mais um vídeo no canal O Mundo de Ferro.